autor e consumador da nossa fé é Jesus. A gente tem a alegria de estar na presença do Pai. Alegria de ver pessoas se entregando a Jesus. A igreja celebrando. Eu nunca tinha visto o que vocês fazem. Eu fiquei de boca aberta. Feliz. Porque chamar a igreja para cumprimentar os novos membros recebidos, a gente sempre chama os presbíteros. Eu usava a metodologia, os irmãos cumprimentam, a gente colocava os novos lá na porta e a igreja saía. Não, mano, tem que ser aqui na frente. Eu achei que o negócio é aqui na frente, é bonito, todo mundo, né? Feliz, coisa linda. Louvado seja Deus, parabéns pela igreja. Irmãos, muito bem, eu quero só fazer um adendo aqui com respeito ao que o reverendo Lucas me pediu. Eu quero pedir a oração dos irmãos em favor da minha vida, da vida da minha esposa Elizabeth, do nosso ministério. Depois de 36 anos de ministério pastoral ininterruptos, aí você fala, mas essa carinha de menino, ele já tem 36 anos, né, de pastorado, né? Eu fiz semana passada 59 anos. Né? Não parece, né, irmão? Não parece. Brincadeira. Então, nós, depois de 36 anos de ministério pastoral ininterruptos, à frente de uma igreja, nós já estávamos sendo trabalhados por Deus há um tempo para servirmos ao reino de Deus numa outra perspectiva. Você já leu aquele versículo quando Paulo fala da multiforme graça de Deus? Deus tem muitas formas e maneiras de manifestar a sua graça. E esse ministério para o qual ele me chamou, junto com a Elizabeth, é uma dessas formas. Nós fomos, durante esses 36 anos, preparados, e agora nós estamos em tempo integral. Eu estou ainda pastor em Lambari, mas só a título de ligação eclesiástica, né? Não estou efetivamente no pastorado. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos pastoreando pastores. Porque pastor também é ovelha, precisa ser ajudado, ser pastoreado, ser acompanhado. Né? Você, como membro, tem algum problema, você corre no pastor Lucas. O pastor Lucas tem problema, para onde que ele corre? É claro que nós temos o supremo e o lindo e o maravilhoso pastor dos pastores, que é Jesus. Né? Mas Jesus também se manifesta através de servos e servas para ajudar os pastores. Então, nós estamos trabalhando em 3 áreas. Eventos de inspiração, eventos terapêuticos, eventos de mentoria. Eu dou aconselhamento bíblico, que é a minha formação e especialização, e a Elizabeth, como psicóloga, também entra na terapia psicológica, e nós temos trabalhado pelo Brasil afora, né? E agora, para que os irmãos tenham uma ideia, nós já estamos com 19 presbitérios, isso agora, mês de fevereiro, 19 presbitérios agendados, no Sul, no Centro-Oeste, no Triângulo Mineiro, São Paulo, Rio de Janeiro, e nós fazemos eventos com pastores e esposas de pastores. E nós, nessas 4 atuações que nós falamos, nós ajudamos e abençoamos a vida dos pastores. Então, os irmãos, orem por nós. Nós temos uma agenda muito grande esse ano. Nós temos eventos lá em Manaus, nós temos eventos no Nordeste, no Sul do país, e que Deus nos dê a graça. Até eu estava conversando com o reverendo Joel, que é também mineiro ali do sul de Minas. Ele é pastor aqui em São Caetano do Sul. Ele brincou comigo, você troca o carro de quanto? De 3 em 3 meses? Porque você anda mais do que notícia ruim. Eu falei, não, Deus tem nos dado a graça de andar, e Deus tem também nos suprido, e Deus tem nos dado a sua proteção. Então, ore por nós, irmãos, porque nós estamos aí ajudando pastores a permanecerem no caminho, a permanecerem no ministério. Talvez você já ouviu
de suicídio de pastor abandonando igrejas, de esposas de pastores abandonando a família. E são histórias muito tristes. E nós, não que a gente de nós mesmos tenhamos alguma coisa a oferecer, mas é Deus através de nós, né? Eu estou, como Paulo fala aos Filipenses, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso abençoar, eu posso ajudar, eu posso levantar alguém na força, na graça e na instrumentalidade de Deus, de Jesus, porque através de mim, como diz o salmista, Deus fará e faz proezas. Você crê assim, irmãos? Então, ore por nós, em nome de Jesus. Muito bem, atendendo a recomendação da minha esposa, vamos ser rápido aqui. Obadias, capítulo 1, só tem um mesmo, né? Então, no Velho Testamento, pode ficar tranquilo que tem Obadias na sua Bíblia. Você nunca viu esse negócio? Tem. Você pode ter certeza que tem Obadias na sua Bíblia. E nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. Lucas, nós vamos ter Santa Ceia, né? Depois. Então, meus irmãos, é a palavra certa, para a hora certa, que Deus nos trouxe para a gente tomar uma Santa Ceia como nós nunca tomamos. Pode falar amém aqui na igreja, Lucas? Pode falar. O pastor já falou que pode, hein? Então, nós nunca tomamos uma Santa Ceia que nós vamos tomar hoje. Amém. Amém. Então, você creia que hoje Deus vai balançar o bambuzeiro e a macacada vai cair. Deus vai fazer um negócio espetacular na nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus. Obadias diz assim a palavra de Deus. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor. E às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, e ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtarias só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilha para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia.
porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo, o teu malfeito se tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama. A casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a estes e o consumirão. Ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria e Benjamim possuirão a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarapta. E os cativos de Jerusalém que estão em Serafade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém? Hoje você pode dizer em casa: eu li o livro inteirinho. Lê o livro inteirinho na Bíblia, né? Coisa boa. Oremos, irmãos. Nosso Deus amado, querido Pai, recebe o nosso louvor, recebe nossa adoração, recebe nossa gratidão, recebe as nossas vidas nas tuas mãos, como aroma suave, como incenso agradável ao Senhor. Que as nossas vidas estejam provocando em Ti uma genuína alegria, porque nós estamos alegres na Tua presença, e a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso eu peço a Deus que o Senhor nos dê força para ouvir a Tua palavra, para entender a Tua palavra, para internalizar a Tua palavra, para praticar a Tua palavra, para frutificar através da Tua palavra. Que o Senhor seja glorificado através da Tua palavra mais uma vez nesta igreja. Quem entrou aqui, ó Deus, longe de Ti, que seja atraído e aproximado do Senhor. Quem veio em questionamento e dúvidas, que saia com certeza na alma. Quem veio, ó Deus, com enfermidade, que saia curado em nome do Senhor. Quem veio, ó Deus, acomodado, frio, indiferente, que a Tua palavra, que é chama, que é fogo, que consuma todo esse mal, e traga a alma desse Teu filho à presença de Jesus. Fala conosco, ó Deus, e recebe nossa gratidão por mais um ano de vida, mais um ano de organização desta igreja. Abençoe seu pastor, pastores, abençoe os presbíteros, abençoe os diáconos, abençoe todas as lideranças e todos os ministérios. Que a face e a glória de Cristo seja visto no rosto de cada um dos teus filhos. Que essa cidade, ó Deus, seja iluminada pela luz do Evangelho que irradia deste povo, dessa gente, deste lugar, dessa igreja. Ó Pai amado, que o Senhor produza um grande impacto de glória nessa cidade a partir do Teu povo reunido e de tudo que o Senhor está fazendo através de nós e em nós nesta noite. Perdoa os nossos pecados. Mais uma vez eu peço, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você sabe que Deus é eterno. A palavra de Deus nos mostra a sua eternidade. Ele não tem começo, ele não tem fim. Por isso que Deus é. Deus não tem passado, não tem futuro, Ele é por toda eternidade.
Mas a Bíblia diz também que Deus, mesmo sendo eterno, Ele é imutável. Os apóstolos disseram que nele não há mudança e nem sombra de variação. Deus não tem o que nós temos, transtorno de humor. Um dia a gente acorda alegre, feliz, quer fazer faxina, quer limpar tudo. Tem dia a gente vê a vassoura que esconde dela. Tem dia que a gente está animado para conversar. Tem dia que a gente troca de calçado para não falar com ninguém. Um dia a gente está bem, um dia a gente está mal, um dia a gente está alegre, um dia a gente quer, outro dia a gente não quer. Não, mas Deus é o mesmo. Não sofre variação. Por isso que o profeta Malaquias diz: vós não sois consumidos, porque o seu Deus não muda. Ele é o mesmo. Pensando nisso, meu irmão, ao ler esse texto, eu queria fazer uma aplicação ao seu coração. Vamos imaginar o que entristecia a Deus no tempo, ou nos tempos do profeta Obadias. Também são as mesmas coisas que, se praticarmos, Deus também vai ficar triste, porque Ele é o mesmo. O que alegrava a Deus há 1000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, há 10.000 anos atrás, é a mesma coisa que alegra Ele hoje. Porque Ele não muda. Ele não tem transtorno de humor. Ele não tem variação. Ele é perfeito. O perfeito não pode melhorar. O perfeito não piora, porque ele já é perfeito, o mal não o atrai. Eu entendi isso. Por isso, meu querido e amado irmão, esse texto é muito importante para nós. Eu já fiz o link com a Santa Ceia. Porque Deus tem uma palavra, como no versículo 1 diz: eu enviei a mensagem aos meus mensageiros. Deus tem uma palavra aqui. E a palavra que Deus envia tem direção, tem endereço. É para o povo edomita. Aí você fala: pastor, de onde saiu esse povo? E eu vou explicar para você. Você lembra dos irmãos gêmeos de Isaac e Rebeca, Jacó e Esaú? Estão lembrados? Aqueles 2 irmãos que já brigavam no ventre da mãe para ver qual que saía primeiro. Você lembra disso? Está na minha Bíblia e está na sua. Leu lá? Amém, irmão? Me ajuda que eu vou rápido. Amém? Aí agora tudo quer falar amém, está vendo? Agora vai ligar o amém aí. Então, irmãos, você lembra daquela história que Jacó comprou de Esaú o direito da primogenitura. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu preciso ser rápido. Aquilo gerou um ódio, uma mágoa no coração daquele moço Esaú. Você lembra da história? Junto com Rebeca, Jacó montaram um plano, enganaram direitinho a Isaac. Jacó lá chegou com o cheiro de Esaú, com a roupa de Esaú, mas com a voz de Jacó. Mas enganou o velho, porque o homem estava meio cego, não conseguiu discernir. E ele deu a bênção, porque Esaú já tinha vendido o direito lá atrás. Vendeu barato, mas a azar é dele, ele que deu o preço. Mas Esaú falou: no dia que meu pai morrer, eu mato o meu irmão. Eu mato, porque eu o odeio. E meu querido e amado irmão, ali começou. Rebeca, vendo o ódio no coração do seu filho Esaú, falou para Jacó: foge, vai para a casa do meu irmão Labão, vai lá, foge até que seu irmão perca essa raiva.
E o texto nos mostra que essa raiva não passou. Por quê? Porque em Números capítulo 20, quando Moisés trazia o povo de Israel liberto lá do Egito, vocês lembram? Eles ficaram lá, quantos anos, irmãos? No Egito? Fala forte. Vocês não jantaram, né? Vocês estão querendo comer o macarrão com frango que sobrou do almoço, né? Então tá bom, mas 400 anos! Foi? 400, eles ficaram lá. E quanto tempo até que Jacó foi para o Egito, aquela coiseira toda, ou antes, a história toda. Então vamos arredondar a conta, 500 anos? Vamos arredondar? Tá certo. Então, 500 anos depois, Moisés está indo com o povo para a terra prometida. E eles chegam no território de Edom. Está lá em Números 20, nós não vamos ler, depois você lê na sua casa. Moisés fala a uma embaixada, vão lá e falem com o rei de Edom. E você vai ler o texto. A embaixada, em nome de Moisés, diz, o teu irmão Israel tratam Edom como irmãos. E pedem, o que eles pedem? Que Edom deixe Israel passar pelo seu território para chegar até a terra prometida. E para fazer curto uma longa história, irmãos, o rei de Edom não deixou. A embaixada insistiu, falou, nós não vamos nem tomar água, se algum gado tomar água, nós vamos pagar a água que o gado tomou, ninguém vai pegar uma fruta, ninguém vai pôr a mão, nós só queremos passar. E o rei de Edom, vocês não passam, e chamou o povo para a guerra. 500 anos depois, o Jacó e Esaú ainda estavam brigando. A mágoa ainda estava no coração, porque aquilo foi semeado, aquilo foi passado de geração em geração, a mágoa, o ódio, o rancor, a tristeza, de algo que aconteceu 500 anos atrás. Aí, irmãos, o povo toma posse da terra prometida, aí entra os juízes, aí tem toda aquela história, começa Samuel, depois vem os reis de Israel, aquela história toda que você conhece. Passaram-se mais de 1000 anos. Aí no ano 586 a.C., depois de um cerco de 2 anos, a Babilônia consegue entrar em Jerusalém e conquistar Jerusalém. E você conhece o texto bíblico. Jerusalém foi arrasada, foi derribada, foi queimada, foi colocada no pó, mataram todos que podiam. Os que não mataram, levaram cativo para a Babilônia. Mas o texto diz que junto com a Babilônia estava também os edomitas. Eles não apenas se alegraram em ver a ruína de Jerusalém, mas os descendentes de Esaú entraram na batalha, entraram pelas portas de Jerusalém, também mataram, também queimaram, também arrasaram, também roubaram. E eles falavam, arrasai, arrasai, vamos destruir Jerusalém. Quase 2000 anos se passaram, mas os meninos que estavam brigando no ventre de Rebeca ainda estavam brigando. A mágoa prevaleceu. E aí, meu irmão, por causa desse fato, em atenção à oração do povo de Israel, porque nós temos muitos salmos, ou pelo menos alguns salmos, que falam dessa situação. O mais conhecido é o 135, que você lembra que os israelitas presos, escravizados na Babilônia, eles eram inquiridos, solicitados pelos babilônios, cantem as músicas de Sião.
E eles falavam, não, nós vamos pendurar as nossas harpas, as nossas liras nos salgueiros. Como cantaremos nós, longe de Jerusalém, longe da terra que nós perdemos? Que seque a nossa boca, que a língua grude no céu da nossa boca, mas nós não cantaremos. Mas aí, você continua lendo o Salmo, eles fazem uma oração, Senhor, lembra-te dos edomitas, lembra-te de Edom, porque eles cantavam, arrasai, arrasemos Jerusalém, eles se alegraram com a nossa destruição, eles participaram da nossa destruição, eles nos mataram, e eles celebraram, e eles espoliaram tudo que nós tínhamos. E agora Deus ouve a oração do seu povo e manda uma palavra aos edomitas. É o livro do profeta Obadias. Mas só, querido e amado irmão, que esse texto, lembra que ele falou, eu disse no início, que Deus enviou os seus mensageiros, aos seus mensageiros uma mensagem. Por isso que você encontra essa mensagem de Deus, de punição, de castigo, de repreensão a Edom, não somente em Obadias, mas em Isaías 34, de 1 a 17, Amós, de 1, versículo 11 ao 12, Jeremias 49, de 7 a 22, Malaquias 1, de 2 a 5, Ezequiel capítulo 25, Ezequiel 35, de 1 a 15, todos esses outros profetas receberam essa mensagem. E que mensagem é essa, irmão? Uma mensagem que Deus está dizendo, e, meu irmão, tem hora que Deus diz isso, chega. A Bíblia tem um versículo que fala sobre isso. Terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Por isso, irmãos, que Deus, como diziam os pastores antigos, dá um vaticínio, dá uma sentença que não pode ser revogada. Ele fala, eu vou extirpar da terra, eu vou erradicar os edomitas, eu vou acabar com vocês, chega, não aguento mais. Versículo 10, a última parte, e serás exterminado para sempre. Versículo 18, a última expressão, ninguém mais restará da casa de Esaú, ninguém mais, não vai sobrar um para contar a história, vou matar todos. Não assusta, irmão? Não arrepia? Lembra que eu comecei falando com você da eternidade de Deus e da imutabilidade de Deus, lembra? E eu disse, o que entristecia Deus no passado é a mesma coisa que entristece Deus hoje. O que alegrava Deus há 5, 10, 15 mil anos atrás é a mesma coisa que alegra, porque Deus não muda, não sofre variação. Deus é o mesmo, como diz Hebreus, ontem, hoje e o será para todo sempre. E aí então, irmão, vem a aplicação. Que esse texto, esse povo, essa história tem a ver comigo aqui em Guarulhos em 2023. O que Deus quer falar comigo hoje, que estou nesse culto maravilhoso, lindo, de celebração, como todos os cultos são, lindos e maravilhosos. Mas hoje teve um plus, né? Hoje teve batismo, recepção de novos membros. Hoje negócio, hoje está uma festança no céu, não é isso que a Bíblia diz? Que quando um pecador se arrepende, nosso Deus é tão festeiro, irmão, que Deus falou, moçada, anjos, arcanjos, querubim, hoje eu quero festa, porque lá em Guarulhos teve jovens.
Teve irmão de cabeça branca. Como é que chama o irmão ali? Me ajuda aí. Kiko. Teve o irmão Kiko lá de cabeça branca. Se entregando a Jesus. Eu creio. Ele diz, eu creio. Então Deus já fez uma festança. O céu está lá pegando fogo, meu irmão. Fogos de artifício, os anjos arcanos, uma festança por causa de barulhos. Você já parou para pensar nisso? Está na minha Bíblia, está na sua, não está, irmão? Amém, irmão? Então, Deus está fazendo festa. Então, hoje, nesse culto, Deus tem algo para nós. Que lições que eu tenho que aprender? Porque Deus é o mesmo. E Deus fez esse texto chegar até nós. Então, meu irmão, vamos rápido. Senão a Elizabeth vai me puxar a orelha e volta para casa. Deus, primeira coisa, Deus não espera, Deus não deseja, Deus não gosta, Deus não quer que um irmão faça mal a outro. Onde está isso no texto? Versículo 10, acompanha aí comigo, meu irmão. Deus dá o motivo. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado da terra. Deus vai falar por que desse castigo. Por que ele pesou a mão? Por que esse povo vai ser extirpado da terra? Por causa da violência que você infligiu, que você imputou, a violência que você bateu no seu irmão. Não aguento mais. Chega. E, meu irmão, uma coisa que você precisa entender, Deus, Ele explica o que Ele está fazendo. Por isso que temos textos, se não me falha a memória, do profeta Oséias. Deus não fará nada sobre a terra, sem primeiro anunciar aos seus profetas. Então, meu irmão, Deus já falou que Ele vai julgar a terra. Que Jesus voltará, se estabelecerá o trono branco. E nós, como profetas, contemporâneos do Deus Altíssimo, nós estamos falando, prepara-te, ó homem, para encontrares com teu Deus. Esse mundo vai acabar, meu irmão, tal qual nós conhecemos, vai acabar, porque Jesus vai voltar. E os que são dele vão ser levados para o céu. E os que não são dele serão condenados eternamente no inferno. Somos ou não somos profetas, irmãos? Deus já não está falando o que Ele vai fazer? Então, meu irmão, Deus não quer que um irmão faça mal a outro irmão. Você conhece João 3,16? Vamos falar? Porque Deus... Nós conhecemos, Deus amou, Ele deu, oh Jesus, oh glória. Eu vou te ensinar um outro versículo hoje, a referência é a mesma, só que é 1 João 3,16. Facinho, né? Já decorou. 1 João 3,16, diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelo nosso irmão. Ah, pastor, mas esse irmão, o senhor não conhece esse irmão. A língua não cabe dentro da boca. Mas é fofoqueiro. Mas é encrenca. O senhor não sabe, ele dá até nó em pingo d'água e esconde a ponta. Mas esse irmão gosta de provocar. Esse irmão é ruim, pastor. É ruim. Nisso conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós. E nós temos que dar a vida pelo nosso irmão. Você lembra que Jesus nos ensinou? Quando você for adorar, vamos abrir o leque aqui. Quando você vier ao culto para cantar o hino, quando você vier ao culto para trazer o seu dízimo e a sua oferta, quando você vier para trazer a sua adoração ao Senhor, quando você vier e se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão,
Se você veio cantar, não cante. Se você veio dar o dízimo, não dê. Se você veio adorar, não adore. Volta lá. Não é assim, irmão? Resolve. Depois você volta para cantar, depois você volta para dar o dízimo, depois você volta para adorar. A oração que Jesus nos ensinou. Pai, ô Pai, perdoa o meu pecado, pode perdoar, porque eu já perdoei aquele que me ofendeu. Eu já estou pronto para receber o teu perdão. Irmão, você já parou para pensar nisso? Você nem devia pedir perdão a Deus dos seus pecados se você não perdoou aquele que te ofendeu. Eu sei, meu irmão, que esse tema é difícil. Eu sei que você, como eu, é limitado, é deficiente, é pecador. A carne, o espírito do mundo ainda opera e nós lutamos com a concupiscência, essa inclinação que nós temos para o mal. Mas Paulo ensina como que a gente deve fazer isso. Ele diz, por isso eu esmurro o meu corpo. Ou seja, a briga é feia. A briga é feia. Você tem que pedir, Deus, eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não tenho vontade. É difícil. Eu tenho vontade de torcer o pescoço daquele sujeito lá. Igual mata frango na roça, torce o pescoço e joga. E deixa o bicho trebichar. Mas eu não posso fazer isso, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Porque eu vou lá ofertar, eu vou lá cantar, eu vou lá tomar a Santa Ceia. E eu não estou em paz com o irmão, como eu vou estar em paz com o Senhor? A Bíblia diz, se eu não amo quem eu vejo, como eu posso amar quem eu não vejo? Por isso, irmão, que é algo que nós temos que decidir e buscar força. E aí que você vai entender o versículo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso perdoar, porque Jesus vai me fortalecer. Eu posso deixar para lá, porque Jesus vai fazer a minha mágoa sair do meu coração. Eu posso, porque Jesus vai me fortalecer. Porque a gente acha que a fortaleza é só para ter vitória, para misericórdia, meu irmão. A vida é muito mais pé no chão do que a gente imagina. Deus não espera que um irmão faça mal a outro. Segunda coisa, Deus vê todas as nossas atitudes e conhece os nossos sentimentos e intenções. Irmãos, nós precisamos sempre lembrar quem é Deus. A gente precisa ter consciência, ou seja, clareza, trazer viva a memória. Deus sabe. Eu posso enganar patrão, eu posso enganar político, eu posso enganar policial, eu posso enganar pastor, eu posso enganar presbítero, eu posso enganar mulher, eu posso enganar marido, eu posso enganar filho, eu posso enganar um inferno. Mas Deus eu não engano. Eu posso esconder de todo mundo, mas de Deus eu não escondo. O profeta Isaías diz a respeito de Deus, Deus é tão glorioso, porque a luz e as trevas, para Deus é a mesma coisa. De uma forma bem popular, o que o profeta está dizendo assim, Deus tem visão noturna. Ele é como aquele militar, né, que tem aquelas visões, aquele óculos de enxergar à noite. Deus enxerga no escuro, irmão. Deus... A luz e a escuridão para ele é a mesma coisa, ele sabe, ele conhece, ele vê. Salmo 139, a palavra não me chegou à boca, à língua, e Deus já sabe o que eu vou dizer. Então nós temos que ter consciência disso, que Deus está vendo, que Deus está percebendo. E quando a gente chega diante do altar do Senhor, quando a gente chega diante da Santa Ceia, quando a gente chega diante do momento de perdão, de oração, de confissão de pecados, nós temos que ser o mais genuíno, o mais aberto, o mais sincero, o mais transparente. Porque Deus, Ele quer isso. É como um homem da mão ressequida.
Deus o chama, Jesus o chama para o centro da sinagoga. E Jesus fala: mostre-me a tua mão. Ele podia dar uma de desentendido e mostrar a mão boa, a mão forte, a mão saudável, a mão bonita, a mão sã. Mas Jesus não queria a mão defeituosa, aleijada, feia. E quando aquele homem na frente de todos, e principalmente na frente de Jesus, mostra-lhe a mão doente, a mão defeituosa, ele é curado. Por isso, meu irmão, que Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos lava com o seu precioso sangue. Mas aqueles que querem de fato, de verdade, serem lavados. Por isso, meu querido e amado irmão, Deus está vendo todas as coisas. E eu fico impressionado com Deus e com o relato que Obadias nos dá. Olha aí comigo no versículo de número 11 até o 14. Olha o que Deus fala para Obadias falar aos edomitas. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da sua angústia. Ou seja, eu vi, Deus está dizendo para eles, eu vi vocês falando de boca cheia, eu vi que vocês estavam lá presentes, eu vi que vocês entraram, eu vi que vocês mataram, eu vi que vocês queimaram, eu vi que vocês roubaram e vocês não deviam ter feito isso. Eu vi que vocês ficaram escondidos lá na encruzilhada. Quando um judeu saiu correndo, conseguiu escapar, vocês pegaram o sujeito, levaram ele de volta, entregaram para os babilônicos para que fosse morto. Vocês tiveram requinte de crueldade. Eu vi. Deus está dizendo, eu vi você pensando o que você pensou, falando o que você falou, fazendo o que você fez. Eu vi. Por isso que a Bíblia diz que nós vamos prestar contas a Deus. E que você chegue zerado, meu irmão. E a única coisa que nos zera diante de Deus é o precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de alguns pecados. Porque tem pecado que é grande demais, né, irmão? Tem pecado que é feio demais. Como a gente fala lá em Minas Gerais, né? Tem pecado que é cabeludo. Mas o sangue de Jesus é maior. Você pode falar amém, meu irmão? O sangue de Jesus é maior. Ele pode e Ele tem poder para nos perdoar de todo pecado. Tenha consciência disso, meu irmão. Que Deus está vendo. E nós precisamos tratar com total, absoluta transparência com Deus. Porque de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Caminhando para o fim. Primeiro, Deus não espera que um irmão faça mal ao outro. Deus vê todas as nossas atitudes e intenções do coração. 3, Deus responsabiliza a todos por suas atitudes. Olha aí o versículo de número 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Olha aí, irmão. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça.
Você pode falar misericórdia? Pode falar, irmão, misericórdia. Não pode falar misericórdia? Vamos falar? Misericórdia. O que Deus está falando? O teu mal feito tornará sobre a sua cabeça. E eu falo, misericórdia, Senhor. Está na minha Bíblia, irmão, não está? Ou não, só está na minha, não está na sua, não? Está na sua, diga amém. Então está aí, ó. Assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Eu estou vendo. E eu vou te responsabilizar. O Luiz Carlos, reverendo Luiz Carlos, você estava lá em Lambari no dia da confraternização com a igreja de Cabo Frio? Já estava aí. O reverendo Luiz Carlos, pastor lá da igreja de Cabo Frio, teve em Lambari com a igreja, nós fizemos uma confraternização, foi uma festa bonita. E ele pregou sobre aquele texto de Deus não se zombe, com o homem semear, e isso também ele colherá. E ele deu uma aplicação desse versículo que eu guardei até hoje, eu vivo repetindo, a Beth já ouviu isso umas 200 vezes. Né? Irmãos, ore pela esposa de pastor. Nós vamos fazer 40 anos de casado o ano que vem. Coisa boa, né, irmão? 40 anos de casado com a mesma mulher e com o mesmo homem. Coisa boa, bênção de Deus. Então, irmãos, o pastor Luiz Carlos diz, aplicando esse versículo, o que o homem planta, ele colhe, é o que a Bíblia diz. Mas para a gente entender melhor, ele falou, o que a gente planta, a gente colhe e come. Vamos trazer para o mundo natural um princípio espiritual. Você gosta de jiló? Você fala, misericórdia, não gosta nem de passar perto. Então, se você plantar jiló, você vai colher jiló. Irmão, o que a Bíblia está dizendo, você vai comer o pé inteirinho, meu irmão. Você não vai chamar ninguém, me ajuda a comer jiló. Não, você vai comer, eu sei que plantou, você come agora. Come! Mas você plantou, você vai comer, você vai soltar jiló para o olho, para a orelha, para o nariz, mas você vai comer tudo. É isso que a Bíblia está dizendo. O que você planta, você colhe. Ninguém vai comer por você, você que plantou. É sua responsabilidade. É isso que o texto está dizendo para nós. E aí alguém pode dizer, mas pastor Edson, o Deus do Velho Testamento era um Deus duro, era um Deus de lei, olho por olho, dente por dente. O Deus do Novo Testamento, não. O Deus do Novo Testamento é amor, é paciência. Ele está nos ajudando. E aí eu preciso desse versículo, viu, Lucas? Abre aí comigo, meu irmão, para depois você não falar assim que é só eu que está só na minha Bíblia. Colossenses 3:25. Colossenses 3:25. Colossenses 3:25. Eu já estou terminando, viu, meu irmão? Vamos lá? Juntos, todos nós. Colossenses 3:25. Pois... Então nós vemos que o Deus é o mesmo. Não tem esse negócio de Deus do velho, Deus do novo. Deus do velho era duro, Deus do novo é manso. Deus do velho não tolerava nada. O Deus do novo, ele é um Deus condescendente. Não existe isso, não. Não há acepção de pessoas. Você fez injustiça, você receberá em troco a injustiça feita. Então, meu querido e amado, nós somos responsabilizados por Deus pelas nossas atitudes e malfeitos contra os nossos irmãos. Quarto e último. O irmão falou amém. Quarto e último. Deus restaura e abençoa o filho arrependido. Versículo 17 diz assim: mas no monte Sião haverá livramento. Monte será santo, os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, a casa de José chama e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este,
e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Aleluia. Meu irmão, o que Deus está dizendo aos edomitas é o seguinte: vocês desejaram o mal do seu irmão, vocês foram lá com os babilônicos, vocês lá derrubaram, vocês lá mataram, vocês lá queimaram, vocês lá fizeram tudo que o diabo gosta. Mas vocês não se voltaram para mim. Mas os meus filhos, eles se arrependeram. E aí, meu irmão, eu precisaria um pouquinho de tempo, mas eu não vou me delongar aqui, dizendo que aqueles 70 anos na Babilônia foram 70 anos de arrependimento, de quebrantamento, de volta para Deus. Eles purgaram os seus pecados, que foram muitos. Você lembra, só vou citar alguns muito rápidos. Quando aqueles jovens chegaram lá na Babilônia, príncipes que não foram mortos, mas chegaram para ser utilizados na Babilônia, Daniel e outros jovens mais, o que eles já de início, de cara, eles não se deslumbraram com o poder, a glória, a riqueza e a fartura da Babilônia. Eles já se voltaram para Deus. Nós não vamos nos contaminar, nós vamos permanecer firmes ao Senhor. Aí você sabe todas as histórias de Daniel, você sabe as histórias de Sadraque, Mesaque e Abedênego, você sabe tudo. Depois você lembra, eu não vou entrar em detalhes, aquele tempo da rainha Esther e o seu tio Mordecai, um tempo de jejum, um tempo de oração. Você lembra de Jeremias, que Esdras e Neemias analisando os textos de Jeremias, falaram, estão se cumprindo 70 anos, vamos jejuar, vamos orar para Deus cumprir a palavra. Eles se arrependeram, eles se voltaram para Deus, eles se converteram, eles se quebrantaram e Deus os restaurou. E a mensagem de Deus para nós é esta, nessa noite, meu irmão. Não importa o que você tenha feito, não importa o caminho mau pelo qual você andou, não importa a coisa mais horrível e horripilante que você tenha feito, que você hoje tem vergonha de fazer, Deus pode te perdoar. O sangue de Jesus é maior, Deus faz nova todas as coisas, Ele pode restaurar você, Ele pode tirar você do mais profundo abismo, da escuridão mais densa, Deus pode te arrancar dos braços de Satanás, Deus pode te arrancar da mais terrível desgraça que você está inserido, porque Deus restaura o filho arrependido. E hoje a pregação, a palavra de Deus a você é esta: Deus quer fazer algo novo na sua vida, Deus quer te pôr em pé, você que está rastejando e humilhado por Satanás e pelo pecado, você que está infrutífero, Deus quer fazer você uma vida frutífera e abençoada, você que está longe de Deus, afastado do Senhor, Deus quer te aproximar e te colocar diante da sua face gloriosa, e você ser iluminado pela luz do Senhor. Hoje é dia de cura, hoje é dia de restauração, há bálsamo em Gileade, a restauração, a graça, a bênção, porque não tem poder maior do que o sangue de Jesus. Não tem buraco tão fundo que a graça de Jesus e a mão de Jesus não nos arranque de lá. O mundo pode falar para você que não tem mais jeito, mas Deus dá jeito. O mundo pode falar, pau que nasce torto, morre torto. Mas se esse pau cair na mão do carpinteiro de Nazaré, ele endireita. Ele pode endireitar a sua vida, se encontrar em você arrependimento. Porque o nosso Deus é o mesmo hoje, ontem e o será para sempre. Versículo 21 e eu termino. Agora, glória a Deus. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. O profeta termina dizendo aos edomitas, vocês ficaram do lado errado. E meu irmão, terrível coisa é ficar do lado errado. Paulo nos chama de mais do que vencedores, porque nós andamos com Cristo. A Bíblia começa com um homem e uma mulher, gerados por Deus num paraíso, diante de uma árvore.
E Apocalipse 22 termina com o povo restaurado, numa grande praça diante do trono de Deus, que tem 2 rios que atravessam essa praça, e no meio da praça há uma árvore da vida, que produz frutos 12 vezes por ano, de mês em mês, e esses frutos é para a cura e restauração das nações. Meu irmão, Deus quer restaurar o seu povo, Deus quer restaurar a nossa história, e nós precisamos aprender que quem reina é Deus, quem governa é Deus, a caneta da história está na mão de Deus, por isso que Ele começa escrevendo o início, e Ele escreve o fim, e a história caminha para a vontade de Deus se cumprir em Apocalipse. Por isso, meu querido e amado irmão, hoje é dia de nós nos voltarmos para o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, eterno, imutável, e nós sabemos o que entristece Ele, e nós sabemos o que agrada a Ele, e nós sabemos o que Ele faz com quem o rejeita, e nós sabemos o que Ele gera, produz em quem o recebe e se arrepende, porque é Ele que reina, e a Ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Lucas. Queridos, quero convidar o conselho